O que acontece com as pessoas que estão fora do Espiritismo? Será que fora do Espiritismo há salvação? Como a gente sabe, a maioria esmagadora das outras religiões são religiões exclusivistas. São religiões que nos dizem que fora delas não há salvação. Inclusive, duas religiões cristãs podem estar brigando pela exclusividade da salvação. Uma dizendo que quem está fora dela não tem salvação e que quem está fora da outra também não tem salvação. Mesmo as duas sendo cristãs e acreditando no mesmo fundamento, no mesmo Deus e no mesmo Cristo. E no Espiritismo, o que acontece com quem está fora do Espiritismo? Já que o Espiritismo também é uma doutrina, uma religião cristã. Bom, não acontece nada com quem está fora do Espiritismo. Estar dentro ou fora do Espiritismo não é relevante para você ter a salvação ou não, para você ir para um lugar bom ou um lugar ruim depois que a sua vida termina. Isso, por si só, não faz diferença. Ser espírita ou não, não é o que vai determinar o local para onde você vai após o desencarne. Muito mais importante do que aquilo que você diz que acredita é aquilo em que você acredita de fato. Porque aquilo que você acredita de fato é que vai determinar as suas ações. E são as suas ações e os seus sentimentos, a forma como você se sente, que vai determinar para onde você vai. Se você vai para um lugar de luz ou para um lugar de sofrimento após o seu desencarne. E não o fato de você simplesmente dizer se acredita ou não em um Deus ou em outro. Então, uma pessoa ateia, ela pode ir para um lugar bom depois do desencarne? Sim, claro que pode. Mas eu te pergunto, essa pessoa, ela é mesma ateia ou não? O comportamento dela é de um ateu ou é de um cristão? A moral que ela segue é uma moral materialista que visa fundamentalmente satisfazer os próprios desejos ou não? Ou ela segue uma moral cristã, está preocupada com os outros, preocupada em fazer o bem, preocupada em ser uma boa pessoa? Veja que isso é muito mais determinante do que ela simplesmente declarar se acredita ou não em uma religião ou na outra. Acreditar no Cristo, acreditar em Jesus, acreditar em Deus é se comportar conforme o Cristo prescreveu que deve ser o nosso comportamento. É seguir a moral prescrita pelo Cristo e a moral de Deus. Aqueles que seguem essa moral, esses realmente acreditam nisso. Aqueles que não seguem a moral, esses não acreditam. Eles apenas declaram da boca para fora que acreditam nisso ou naquilo. Então, o fator determinante não é o que você diz que acredita, mas o que você acredita de fato. E isso vai estar refletido nas suas ações. Se você tem boas ações, provavelmente é porque você tem bons sentimentos. É porque você vibra em uma faixa, numa frequência superior, mais elevada. Você tem um bom coração. E isso que vai determinar para onde você vai. Já se você, por outro lado, vive numa frequência mais baixa, tendo mais atitudes em vibrações inferiores, o que vai acontecer é que você vai para locais de sofrimento, porque você se sente mal. E além de se sentir mal, você provoca mais ações e faz com que pessoas de vibrações ruins te acompanhem. No final, o que vai determinar para onde você vai são as suas próprias vibrações, as suas próprias ideias e sentimentos, a forma como você se sente. Tá, mas e aquele caso clássico que acontece da pessoa fazer mal a vida inteira e se arrepender no último momento? Ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? Porque se ela se arrependeu, ela pode simplesmente mudar o sentimento interno dela e ir para um local melhor. Não, não é assim que funciona. Se arrepender no último momento de tudo o que você fez numa vida não é o que vai te levar para o céu. Isso vai fazer alguma diferença. Por quê? Porque é o início da sua mudança. Ali você percebeu o seu erro. Mas segundo a doutrina espírita, segundo o que os espíritos nos explicam, além de se arrepender, você ainda vai precisar expiar, ainda vai precisar mudar a forma como você é. E a expiação vai fazer um bom trabalho nisso daí. Depois você vai precisar reparar o erro que você cometeu. Ou seja, você vai precisar
pagar de alguma forma aquilo que você fez, expiando e reparando o seu erro. Se arrependendo na hora da morte, você não vai conseguir de fato mudar a pessoa que você é. A única coisa que vai acontecer é que você provavelmente terá um leve vislumbre na mudança, um pequeno momento onde você perceberá o que fez de errado, mas você ainda não mudou de fato. Você passou uma vida inteira fazendo coisas erradas, com sentimentos errados, e naquela hora você percebeu que aquele comportamento não era adequado, mas você ainda vai ter que mudar tudo aquilo que fez com que você se comportasse daquela forma. E depois que você conseguir mudar, você ainda vai ter que reparar todos os erros que você cometeu, o que é bem complicado. Então, o arrependimento no último momento, segundo a doutrina espírita, ele tem o seu benefício, é o início da mudança, mas isso não vai te livrar do sofrimento. Mesmo porque, se você trabalhou no mal uma vida inteira, você terá com certeza muitos perseguidores do lado de lá. E na hora que você desencarnar, é bem provável que você esteja vibrando, esteja na frequência desses perseguidores. Eles já estarão ali lhe esperando para lhe encaminhar para um lugar onde eles poderão realizar a cobrança que eles tanto aguardaram. E será sim permitido a eles realizar essa cobrança. As leis de Deus, as leis do mundo espiritual, permitem que esses espíritos alcancem você, já que você está vibrando na mesma faixa de frequência deles, e permitem que eles possam lhe atingir. Por outro lado, se você fez o bem a vida inteira, o tempo inteiro, ainda que você diga que você não acredita em determinado Deus, ou que você não acredita no Cristo, se você está praticando aquilo que o Cristo prescreveu, é porque você, sim, de fato, acredita nele. Você está fazendo tudo aquilo que ele determinou. Então você está vibrando numa outra faixa de frequência. Quando Jesus nos prescreve um comportamento, é porque ele sabe que existe uma relação de causa e consequência em relação àquele seu comportamento. Um determinado comportamento, uma determinada vibração vai te levar para um determinado local. Jesus não prescreve o perdão como benefício para aquele que agrediu. O perdão é benefício para o próprio agredido. O agredido que perdoa, ele vai se manter numa faixa de frequência, numa faixa de vibração mais elevada, o que vai fazer com que ele escape dos espíritos que vibram numa condição inferior, que ele escape de um umbral mais denso e possa ir, depois da morte, para um local mais alto, que ele esteja sempre em contato com espíritos de vibração mais elevada. Então o perdão favorece ao agredido e não ao agressor. E muito do que o Cristo fala é justamente por isso. Ele recomenda sem explicar o motivo, mas existe um motivo na recomendação dele. Então, se você age como o Cristo determinou, você estará sim se encaminhando para um local melhor. São as suas ações que vão determinar para onde você vai. Mas um pouco além disso, são os seus sentimentos, a forma como você se sente durante todo o tempo. Porque você pode praticar uma ação de forma falsa, apenas para angariar um resultado, um benefício. E aquilo, como Chico Xavier nos diz, já é metade do caminho. Pelo menos você está realizando aquelas ações. Mas se você ainda está com mais intenções e faz aquilo querendo um benefício futuro ou querendo o mal de alguém, apenas como uma forma de dissimular um comportamento para depois fazer alguma coisa pior, então nesse caso não vai adiantar muita coisa. Você ainda assim estará numa vibração inferior. Mas talvez essas pessoas a quem você tenha ajudado, elas velem por você, elas rezem por você. E essas energias, essa ajuda delas, pode ser que essa ajuda chegue até você e você seja beneficiado. Mas por si próprio, pelas suas vibrações e pelos seus sentimentos, tudo indica que você não irá para um bom lugar depois que desencarnar.